Bora fazer uma análise aqui no gráfico do Bitcoin, vamos ver como é que tá a questão das altcoins. Separei algumas altcoins para olhar graficamente aqui que estão lindas, então vem comigo sem mais enrolação, família. Quando a gente para analisar o gráfico do Bitcoin, ele tá fazendo nada mais, nada menos do que uma lateralização, assim como ele fez aqui, para estourar mais. Aí ele lateraliza de novo para estourar mais. Outra coisa que ele está fazendo, que fica um pouco mais nítido aqui no gráfico de 4 horas, é nada mais, nada menos do que um triângulo ascendente, tá? Olha só isso daqui, aqui a gente serve como linha de resistência, né, a parte de cima do triângulo, e aqui a gente tem uma LTAzinha, perceba que ele já tocou várias vezes, tanto aqui na parte de cima, né, quanto também na parte de baixo, e o que a gente está enxergando aqui nesse padrão? Ele vai lá, ele toca na resistência, os vendedores derrubam, mas eles derrubam menos do que na última vez e faz um fundo mais alto. Toca na resistência, os vendedores derrubam, mas derrubam menos do que na última vez, faz um fundo mais alto. Toca próximo da resistência, fundo mais alto, próximo da resistência, fundo mais alto, próximo da resistência, fundo mais alto, até que chega um momento que os vendedores se esgotam. E é por isso que é um padrão que acaba rompendo para cima. Cada vez que a gente toca nessa LTA, é com um toque de fundo acima do anterior. Isso por si só é um movimento muito bullish, tá? Quando a gente para analisar aqui o gráfico diário do Bitcoin, a gente consegue ver que ele entrou na sobrevenda aqui, mas isso daqui não quer dizer que ele já vai corrigir, tá? Quando a gente tá com uma tendência de alta muito forte, a gente pode ficar dias na sobrevenda, igual foi aqui, ó. Perceba que aqui a gente ficou vários dias na sobrevenda, aqui também a gente ficou vários dias na sobrevenda. Em algum momento ele vai dar um pullback, mas eu acredito que ele possa ir um pouquinho mais, né, lá próximo lá dos 100 mil dólares para depois vir entregar esse pullback, ou até um pouquinho acima desses 100 mil dólares. Então basicamente é isso que eu tô vendo. Quando a gente para analisar as altcoins em si, rapaziada, estamos com algo bem interessante acontecendo. O que tá acontecendo aqui? A gente tá com a dominância do Bitcoin ameaçando uma queda aqui. Para mim, ele está fazendo nada mais, nada menos do que um reteste aqui na média de 21 e confirmando mais queda. Então a dominância deu uma caidinha, tava 61%, caiu-se para 59%. Não é uma queda muito brusca ainda, mas já é um sinal aqui de enfraquecimento da dominância. Só que ao mesmo tempo que a dominância está caindo, a gente tem o Total 2 subindo, que é o gráfico só das altcoins com o Ethereum junto. Olha como é que o Total 2 vem subindo muito forte para chegar nesse nível de topo do ciclo, né? Nesse ciclo aqui a gente tem essa resistência do 1,24 trilhões, mas depois temos um novo topo aqui acima, que também é bem importante. Isso aqui é o gráfico de todas as altcoins somadas, o Ethereum junto, excluindo o Bitcoin em si. Mas temos um gráfico aqui também que é de todas as altcoins sem o Ethereum também, ou seja, só as altcoins menores mesmo, né? E a gente consegue ver que a gente já até rompeu o topo do ciclo anterior, então estamos muito fortes aqui nesse gráfico das altcoins. Próxima resistência seria literalmente o topo histórico mesmo. Então pode ser que essa grana que esteja saindo da dominância do Bitica esteja migrando justamente para as altcoins, meio que antecipando talvez um período mais consolidado ali nas altas das altcoins, tá? Eu ficaria completamente de olho, já falei isso algumas vezes, que na minha opinião agora é o momento de rotacionar para as altcoins. Estamos bem expostos aqui em altcoins, tanto para longo prazo quanto para trade também. E quando a gente para analisar o gráfico para trade, eu separei alguns aqui que estão no mínimo interessantes. Olha só que legal que a BNB está fazendo. O gráfico da BNB aqui tá com uma simetria bem legal, ela tá fazendo um padrão muito interessante. A gente consegue ver primeiro de tudo, a BNB ela vinha usando muito esse local como resistência, né? Ó, toque uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muitas vezes tocou como resistência, e quando uma resistência é forte e ela é rompida, a gente normalmente volta para retestar, e ele está usando esses topos anteriores nesse momento como suporte. A gente consegue ver que além disso, ele está usando as médias aqui, ó, a média de 21, como suporte também. A tendência aqui no RSI segue muito saudável, fazendo fundos mais altos que os anteriores. Cara, eu enxergo uma proporção aqui para arriscar um trade interessante. O alvo ficaria lá no topo histórico, um alvo de 18% mais ou menos, e o stop aqui coladinho abaixo até da média 8. Olha só onde está a média 8, que é a média rosa aqui. Dá para deixar o stop aqui coladinho. Então a gente está falando de um alvo de 18% e um stop de 4%. Dá até para dar uma alavancadinha um pouco maior para quem sabe o que está fazendo, justamente porque o stop é bem coladinho, né? Então BNB é uma das altcoins que eu estou completamente ligado. A gente tem também uma altcoin que está bem interessante aqui, na minha opinião. Chegamos até a mencionar um pouco ela na live pela manhã. É a Arcan. Olha só o que a Arcan tá fazendo, família. Já deu até uma andadinha comparado com o que a gente estava olhando de manhã e comparado quando a gente analisou com os membros, né? A gente consegue ver que a próxima resistência da Arcan é mais ou menos nessa região, e ela tá fazendo nada mais, nada menos do que um reteste aqui
Exatamente na média de 21, que é a média branca, confirmando uma alta. Além disso, você consegue ver que aqui também foi a região do topo anterior. Então a gente consegue ver que ele rompe o topo anterior e retesta como suporte dessa vez. Além disso, o estocástico lento já está praticamente na sobrevenda aqui, ó. Então temos vários motivos para ficar de olho nesse ativo que é a Arkham em si, tá? Ela também está navegando dentro desse canal de alta. Ó, perceba que é um canal de alta muito legal. E onde você quer ficar de olho no canal de alta? Próximos aqui na região do suporte do canal, né? As últimas 3 vezes que tocou nessa região do suporte do canal foram excelentes oportunidades para um tradezinho. Como é que ficaria esse tradezinho caso a gente fosse abrir esse tradezinho? Cara, o alvo, igual eu falei, é lá em cima. A gente consegue simular aqui uma operação, ó, um alvo de 40%, 36%, e o stop tem que ser estratégico, né? Para você não ser estopado abaixo desse fundo anterior, abaixo da média. Então a gente consegue colocar um stop aqui de, por exemplo, 8% mais ou menos. Alvo muito grande e stop mais colado aqui. A gente consegue ver, além de tudo isso que eu desenhei para vocês, um padrão aqui, ó, muito bullish, que é o padrão de Cup and Handle, né? Que seria uma xícara dos deuses. Olha só essa xícara sendo feita aqui, ó, fumacinha e tudo mais. Então Arkham é outra que eu estou completamente de olho aqui, que eu queria mostrar para vocês. E eu quero te lembrar, hein? No dia 29 a gente vai abrir as vagas da comunidade Satoshi e da mentoria de fazeiros com desconto. Nunca demos nenhum tipo de desconto nas nossas comunidades. Vai ser a primeira vez que a gente vai dar, vai ser aberto as vagas só num dia, no dia próprio 29 e vai fechar no dia 29. Você vai ter a chance de entrar para nossa sala de análises, que é essa daqui que tá na tela, tá? Aqui a gente manda análises aqui para os nossos alunos. Por exemplo, essa de Arkham que a gente analisou aqui no vídeo, eu mando lá, mandei dog, né? Olha só, dog, a gente tava tendo uma entrada em dog por conta disso, rompimento, retese da média, alvos aqui, batemos os 3 alvos, a gente sobe mais um pouquinho, alvo na brete, alvo aqui também na ondo, batemos os 3 alvos, isso daí a gente abre só de vez em quando e vamos abrir com desconto ainda no dia 29. Então, se inscreve aí se não inscreveu ainda e deixa esse like, hein? Tem uma outra que na minha visão também tá bem legal, que é a Tom. Olha só esse gráfico de Tom. Rapaziada, a gente tinha aqui em Tom vários indicadores de que esse local aqui, ó, quando a gente parava para analisar, esse local aqui era um local de compra boa para longo prazo. Olha só. Deixa eu apagar esses desenhos. A gente consegue ver que ele estava tocando várias e várias vezes já nesse local. Indicou já a compra 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes aqui atrás. Então quem comprou Tom a 4,60 mais ou menos acabou comprando muito bem, na minha opinião. A gente consegue ver, além disso tudo que eu mostrei para vocês, colocando no semanal, ela acabou fazendo um baita fundo duplo aqui no gráfico semanal. Olha só. Fundo duplo maravilhoso. A gente consegue jogar aqui também um pouco mais de perto esse gráfico semanal e a gente consegue ver que aqui era uma LTB. Olha só o que ela está fazendo agora. Está retestando essa LTB, fechando acima, né, da linha de tendência de baixo. E essa linha de tendência de baixo, na verdade, ela é uma cunha. Olha só que gráfico interessante que ele está fazendo aqui no semanal. Isso aqui é uma cunha descendente. Isso aqui é um padrão que acaba rompendo para cima, né? Perceba que ela vem aqui se espremendo na cunha até que chega um momento que ela acaba estourando isso daqui. Então, na minha visão, a gente está com uma oportunidade legal em Tom. E olha só, ficou bastante tempo aqui no gráfico semanal com estocástico lento lá na sobrevenda e acabou de apontar para cima, acabou de ter esse apontamento. Qual que foi a última vez que ele apontou para cima depois de ficar na sobrevenda? Olha só, foi exatamente o começo dessa movimentação interessante aqui. Qual que foi a vez antes disso? Olha lá, ó, tava na sobrevenda, começou a apontar para cima, foi exatamente essa movimentação. Então tá me indicando que a Tom vai começar uma pernada de alta mais forte aqui nessas próximas semanas, tá? A gente joga aqui no gráfico diário pra gente ver aonde eu fecharia essa operação. Tô falando de swing trade, tá, gente? Mais uma vez, todo vídeo que eu for fazer de análise aqui, eu vou relembrar isso para vocês. Trade é uma coisa e longo prazo é outra coisa. Para longo prazo é seguir acumulando, é o longo prazo que te muda de vida, é o longo prazo que muda você de patamar. Tenho lá 90% pro longo prazo, é seguir comprando, sem mexer no patrimônio. Para trade é outra coisa. Swing trade, demora, você abre uma operação, alavancada, a gente usa Bybit que tem as melhores taxas, link na descrição. Fica lá 1, 2 semanas na operação, fecha, abre outra, fecha, abre outra. Então é outra parada, né? Aqui a gente tá falando do trade exclusivamente. E olha só, o trade a gente fecharia aqui nos 8,12, por exemplo, então a gente consegue ver que é um alvo basicamente de, cara, 50% o alvo, e o stop a gente coloca abaixo das duas médias. Ela tá fazendo um pivô de alta acima das duas médias, então tá maravilhoso aqui o risco-retorno, né? A gente tá falando de um stop de 7% para um alvo lá de 46%, então é um alvo bem distante, bem interessante pra gente ficar de olho aqui no caso de Tom também. Tom pra mim é um dos ativos que estão mais assimétricos aqui, e também com esse rompimento da LTB que eu acabei de mostrar pra vocês, me faz ficar completamente interessado nesse local que a Tom tá. Não quer dizer que amanhã ou depois você não vai ser estopado,
estopado, até por isso que existe o stop, né? Justamente para caso o mercado dê aquela caidinha, você realmente estopar para não perder mais do que você perderia. O mercado ele tá interessante, o BTC ele tá conseguindo se manter acima dos 90 mil dólares, que isso por si só já é algo muito bom, então eu já voltei a dar umas operadas. Eu falei que na semana passada eu tava segurando, né? Mas ao fato de eu ver que o BTC ele não tá querendo dar um pullback, eu já comecei a me arriscar um pouquinho mais. Já abri umas operações ou outras ali. Vou postar elas no Instagram para vocês darem uma olhada como é que estão os resultados. Deixa esse like se você não deixou ainda, que ajuda demais o canal. E comenta também a altcoin que você tá de olho aí, porque eu tô ligado que você tá de olho nas altcoins aí que são brabas também. Valeu, família, tamo junto, é nóis!